que vem os abraçando? Quem é esse que vem os constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos e a partir o pão. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos iniciar com o Salmo 113. A partir do versículo 3 até o 9. Do nascente do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos cantar esse salmo? Do nascente ao poente, seja então louvado o nome do Senhor. Exaltado acima das nações, tem a sua glória acima deste céu. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como acima deste céu? Ele reina em seu trono nas alturas. Ele reina acima deste céu, acima deste céu. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra. Mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Deus o pó levanta quem caiu, faz o pobre se assentar com príncipes. Cura a mulher estéril, dela faz alegre mãe de filhos. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina
deste céu, acima deste céu, mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui na terra, mas se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração. Amém? Isso. Boa noite, irmãos. Bem-vindos à casa do nosso Deus. Boa noite a você que está em casa, nos assistindo. Deus possa abençoar a sua vida aí, tá? Nós vamos dar continuidade ao culto que já iniciou através do louvor da irmã Raquel. É sempre bom ouvir a irmã Raquel cantar. Amém, a bênção. Sou seu fã, Raquel. Amém. É um prazer. Nós cantamos no Livre Tons e é muito bom estar, né, em meio ao louvor e poder ouvir a irmã Raquel cantar ali também. A palavra de Deus no livro de Salmos 116 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos agradecer a Deus. Eu sempre gosto, né, é um momento... Mês de dezembro, todo mês é um mês de gratidão e louvor a Deus, mas dezembro, né, a gente olha para trás e vê o quanto Deus nos poupou, o quanto Deus nos livrou e nos permitiu estar aqui, né, neste momento, no final de ano, né, e poder dizer: obrigado, Deus, né, um ano que passou, um ano atípico, um ano diferente de tudo que nós vivemos, na verdade, aos meus longos dos 50 anos, deixa abaixo aqui, dos meus 50 anos, na verdade, né, um ano diferente. Mas Deus nos poupou e aqui estamos para dizer obrigado, Senhor, né, por estarmos aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar nesse instante. Pai nosso que está no céu, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Senhor, por este momento, por esse domingo, por esse primeiro dia da semana. Obrigado, Deus, pelo cântico entoado. Obrigado, Deus, pela chuva que regou a nossa terra e molhou nesses dias. Obrigado, Senhor, pelo teu livramento, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, pela vida, pelo ano, Deus, que está quase findando. Nós estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, nós estamos aqui dizendo a Deus, a Ti, obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós. Te pedimos a Tua bênção sobre a família do pastor Jorge, que não está aqui, Pai, está em casa, mas a Tua família, abençoe sua vida, sua família, ó Deus, que estão ali cuidando da saúde. Deus, abençoe aqueles irmãos que estão com problema de saúde. Vamos citar aqui o irmão Jaime, tem misericórdia. Bertolo, Pai, tem misericórdia, Pai. A Rosa, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai. A irmã Alzira Rocha, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, que possa abençoar essas vidas, ó Deus, na saúde, Deus, de cada um. A irmã Tatiana, Deus, que possa visitar também nesse instante, juntamente com a sua mãe Márcia. Deus, obrigado por cada um que está aqui nesta noite, os irmãos que estão aqui, seja cada um abençoado por Ti. Os que estão na sua casa, ó Pai, receba, ó Deus, a Tua bênção, ó Deus. Receba o Teu cuidado, a Tua proteção, o Teu livramento, ó Pai. A nossa palavra é assim: obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós, ó Pai. Recebe, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, e nós agradecemos, Deus, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, que está num texto muito apropriado pelos dias que estamos vivendo, né? Natal, chegando aí já na próxima semana. Eu quero compartilhar com você o texto de Mateus 2, 1 a 12. Do jeito que você está mesmo aí, né, acompanhando na sua casa, né? Vamos ler esse texto que nos diz o seguinte: a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam:
onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. E então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu eles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também o adore. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegou, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para outro caminho, para a sua terra. Amém? Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Quero destacar: prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Amém? Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós vamos nesse instante cantar o hino 31 do cantor cristão, irmão Neto, nosso ministro de música. Oh, amém, glória a Deus. E no 31 do cantor cristão, né? Você estiver na sua casa e pode acompanhar. Lugar para Cristo. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e baixaste este mundo tão vil. Presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, oh, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, oh, vem já. Alegraram-se os céus com os santos de Deus, sim, por teres nascido, Jesus. Vem dos filhos de Adão conceder salvação pela morte em resgate da cruz. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, oh, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, oh, vem já. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor, e te aprouve do mal nos salvar.
Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos dos Deus. Oh, que gozo pra mim se disseres assim: um lugar te darei eu nos céus. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Amém? Gostaria de chamar a irmã Edivane, que viesse até a frente, pudesse estar orando ao Senhor. Um momento de oração, de gratidão ao Senhor. Pode ser isso. Oremos. Amém, Deus. Amém. Obrigado, irmão. Poder sentar. Vamos nesse instante passar ao momento de período de cânticos. Nosso irmão Neto vai estar conduzindo nesse instante. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a adorar a Deus, porque há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar, e me entregar. Jesus
Quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o melhor que Ele tinha, seu Filho, para que nós possamos ser salvos. Da mesma maneira, Jesus quer ser o centro da nossa vida. Ele quer estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, que o Senhor possa ser o centro da nossa vida. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Minha esperança e canção, Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por tão grande amor revelado em Cristo Jesus. Mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor enviou seu Filho para nos salvar, ó Deus, para nos dar acesso a Ti e à vida eterna. E é no nome dele que nós te agradecemos, ó Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. Só outra.
Irmãos, gostaríamos só de frisar aqui, né? O pastor Jorge, nosso pastor, está aí na sua casa em repouso, se cuidando, né? Ele e a sua família, tá? Vamos estar orando pelo pastor e pela sua família. Vamos estar orando também por aqueles que nós conhecemos. Eu tenho certeza que você talvez conheça alguém, né, que teve ou que está passando por esse processo aí. Hoje eu recebi uma notícia que tem uma tia que lá em Minas que está internada por Covid. Então vamos orar pelo nosso país, vamos orar por essas vacinas que estão próximas a chegar até nós. Vamos orar pelas pessoas que estão internadas, pelos médicos, né, que carecem da nossa oração. Tá? Não só aqui, irmãos, mas que seja todo dia esse desejo de orar por aqueles que estão vivendo por esse momento difícil nesse instante. Então, abaixe sua cabeça nesse instante, vamos orar ao Senhor, tá? E colocar aqueles que você conhece, né, no nosso país, esse momento de mudança, esse momento de vacina que está chegando. Deus possa abençoar as nossas vidas. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Mais uma vez, diante de ti, nos rendemos, ó Deus, a ti, porque dependemos de ti. Dependemos do teu amor, dependemos da tua graça sobre nós, dependemos do teu cuidado, dependemos do ar que tu fazes, dependemos, ó Deus, da tua mão sobre nós. E se não for o Senhor conosco, ai de nós, um só minuto que seja, Pai. Te pedimos a tua misericórdia, Deus, sobre aqueles que estão enfermos nesse instante, sobre aqueles que estão em quarentena, Deus, pastor Jorge, família, sobre a minha tia, ó Deus, Odete, ali em Minas, ó Deus, e os irmãos que estão aqui nesta noite, e que estão em casa, e que lembram de algum nome, e que conhecem algum parente, algum amigo, algum vizinho que está por esse momento passando, por esse momento, ó Deus, de cura e de processo, ó Deus, de quarentena, que o Senhor possa estar abençoando cada um nesse instante. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo livramento, Deus, que o Senhor possa estar conosco, Pai, mais uma vez cuidando de nós, ó Pai. Deus, abençoa, Deus, a tua igreja nesse instante que está aqui. Abençoa a tua igreja espalhada na terra, ó Deus, a igreja de Cristo Jesus, que nesse instante ora, que nesse instante está cantando, que nesse instante está pregando a tua palavra, seja pela mídia, ou seja ali mesmo, ó Deus, do local, que o Senhor esteja abençoando cada igreja batista, Deus, por esse mundo a nosso, pelo Brasil, pelo mundo, ó Deus, afora. Ó Deus, cuida de nós, recebe o nosso louvor, recebe, ó Deus, a nossa adoração. Esteja uma palavra a ser ministrada, Deus, através do irmão Neto, eu posso estar abençoando o teu servo nesse instante. Nós oramos e nós agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar a palavra ao mensageiro, irmão Neto. Tem a palavra, Deus possa abençoar grandemente o teu servo. Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses momentos que nós temos passado, nesses últimos dias, nós aprendemos que ninguém está imune a esse vírus. Cabe a nós tomarmos cuidado para que não sejamos contaminados por ele. Mas como nós fazemos parte deste mundo, nós corremos riscos também. Já foi dito, o pastor, ele está no momento de, como se diz, de repouso, né? Assim, ele procurando, né? Durante esses dias até que saia o resultado do teste que ele fez, mas nós cremos no que a palavra de Deus diz, né? Que o Senhor que tem cuidado de nós. E até hoje, e até este momento, até a vinda de Cristo, com certeza Deus está no controle de todas as coisas. Se nós não crermos nessa verdade, a nossa fé é em vão. Mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele vai conduzir conforme Ele achar melhor. Irmãos, durante essa semana, eu já estava preocupado quando o pastor, ele me relatou o que estava acontecendo com a irmã Michele, e eu fiquei um tanto preocupado com isso.
né? Dizer assim, Senhor, quem vai pregar domingo? Né? Quem estará com essa responsabilidade de pregar domingo? E durante as minhas caminhadas que eu faço rotineiramente, a minha cabeça se enchia sobre essa preocupação, sobre essa ansiedade. E às vezes até dormindo mesmo eu me preocupava com este momento. E o Senhor passou para mim essa responsabilidade. Estamos aqui na dependência do Senhor. E por isso nós vamos orar, porque se nós passarmos o dia todo ouvindo Deus falar conosco, é tanta coisa que a gente gostaria de falar da parte de Deus, que conversar com Deus é uma rotina normal para nós cristãos. É no horário em que nós estamos caminhando, andando, o Senhor está falando conosco, nós começamos a pensar nas obras de Deus, nós começamos a conversar com Deus sobre o que tem acontecido, e o Senhor vai nos falando. Mas nessa hora nós carecemos da presença do Senhor através do Teu Santo Espírito, porque Ele já está presente aqui, como Jesus afirmou: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o Senhor com certeza está aqui na presença do Espírito Santo. E nós vamos orar e pedir ao Senhor que Ele possa falar aos nossos corações, de maneira que possamos entender que a mensagem venha da parte do Senhor. Pai, nós queremos Te dar graças, ó Deus. Nós queremos adorar, exaltar, Te bendizer por todos os benefícios que o Senhor tem feito a cada um de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor e com certeza continuará nos ajudando até a vinda de Cristo. Pai, que a Tua palavra seja verdade aos nossos ouvidos e que o Teu Espírito Santo possa esclarecer aquilo que o homem não consegue, mas só o Teu Santo Espírito. Te pedimos misericórdia, Senhor, Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Faz-nos digno de invocar o Teu nome e adorar o Teu nome, no nome de Jesus. Eu havia separado um texto e no qual a gente vai conversar. Eu creio que pretendemos ser bem rápido, né? Porque não se pode, como se diz, temos que ser bem rápido naquilo que temos que falar, né? O texto se encontra no livro de Marcos e também no livro de Lucas, mas nós vamos ler o livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 35. É um acontecimento que chama muito a minha atenção nos últimos anos, quando esse acontecimento, quando Marcos vai relatar esse episódio que aconteceu, e vai começar dizendo, ele diz assim no versículo 35: e ele assentando-se chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes pequeninos, um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e los proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Quando Jesus começa a falar aqui, nesse primeiro relato, quem quiser ser o maior, ou quem quiser ser o primeiro, seja o derradeiro. Eu lembro-me quando eu era jovem, em que eu olhava os irmãos de outra denominação, e eu me perguntava,
porquê das outras denominações. E eu julgava, às vezes, na minha inocência, ou talvez ignorância, que a minha denominação era a correta. Fala assim, poxa, e eu procurava defeito nas outras denominações. Talvez a minha posição seria querer ser melhor do que os outros, ou ser o primeiro. No meu pensamento, eu achava que eu entendia mais, por frequentar uma determinada denominação. Então, quando eu leio esse texto e vejo que Jesus, aquele que se alguém quiser ser o primeiro, esse será o derradeiro. Jesus está dizendo para mim que eu não tenho que ser melhor do que ninguém. Ao contrário, eu não tenho que ser maior, eu tenho que ser menor. A Bíblia ensina que nós devemos ser o menor dos outros, tratar o outro melhor do que nós mesmos. E quando eu li esse texto, e logo depois eu vou aqui para baixo, em que quando João fala sobre aquele que estava pregando e expulsando o demônio, fazendo milagres em nome de Jesus, e eles proibiram, porque dizia que ele não era um seguidor de Jesus, não fazia parte dos apóstolos, então eles não poderiam fazer aquilo na visão de João. E talvez na minha visão também, quando jovem, eu também achava que as outras pessoas tinham que pertencer à minha igreja. Eu achava que a minha igreja era correta e as outras pessoas tinham que pertencer à minha igreja. Mas quantos se julgam mais sabedores da verdade e a vontade de Deus? Hoje em dia nós vemos, com a liberdade de pregar o Evangelho, nós temos inúmeras igrejas abrindo porta. Se nós contarmos aqui na nossa região, teremos umas 7 ou 8 igrejas. Mas por que tantas igrejas? E por que elas são diferentes uma das outras? Mas quem é o conhecedor da verdade e da vontade de Deus? Sou eu? São eles? Não. A palavra de Deus, Jesus dá essa liberdade. Aquele que faz milagre em meu nome, de maneira nenhuma vai falar mal de mim. Mas quantos conhecedores das Escrituras Sagradas do que os outros? Quem conhece mais a Bíblia do que os outros? Hoje pela manhã, a gente na escola bíblica dominical, quando Jesus diz que você erra por não conhecer e nem examinar as Escrituras, eu aprendi na lição de hoje muita coisa. Nesses últimos dias, lendo os livros poéticos, eu aprendi tanta coisa que eu devo colocar em prática e eu não teria feito. Muitas vezes tem coisas que nós não fazemos porque não lemos as Escrituras. Aí queremos ser conhecedor de toda a Escritura. Então eu aprendi hoje muitas coisas que está no livro de Cântaros. Eu até falei com a irmã que acho que é um livro que poucas pessoas leem, Cântico dos Cânticos, porque é uma poesia de Salomão para sua esposa, mas ali existe tanto ensinamento, e muitas vezes nós nos lemos. Se nós lêssemos os livros de Provérbios e de Eclesiastes, nós aprenderíamos muita coisa também. Mas aprenderíamos de que maneira? Nós já sabemos muita coisa que temos que fazer, porque o Espírito Santo habita em nós. Muitas coisas nós fazemos que já está na Escritura, mesmo sem ter lido, porque o Espírito Santo é quem nos convence. É o Espírito Santo que nos convence que fazer o correto é agradável a Deus, é agradável aos homens. Fugir das outras coisas, muitas vezes a gente fala para as pessoas, fugir da aparência do mal, não deis lugar ao diabo. O Espírito Santo fala isso para a gente, mas também está escrito na palavra de Deus. Mas o Espírito Santo faz com que nós busquemos na palavra de Deus esses ensinamentos. E existem às vezes muitos que usam seus títulos, doutorado, mestrado e graduado em teologia, conseguidos muitas vezes com seus esforços humanos, para se sobrepor sobre os mais humildes na palavra. Às vezes é muito difícil você conversar com alguém dentro da palavra de Deus,
quando essa pessoa ela tem vários cursos na área. Aí ela vai dizer para você: eu sou formado, eu tenho doutorado, eu tenho um monte de coisas na palavra de Deus, como se ele fosse conhecedor. Mas nós que conhecemos a palavra, e todo aquele que conhece a palavra, a diferença está quando o conhecimento é dado pelo Espírito Santo. Ele se torna uma pessoa mais humilde. Como Paulo diz, cada um julgue o outro superior a si. Então, é como somos. Como devemos ser? Não julgar os outros inferior a nós, mas sim superiores a cada um de nós, porque isso é agradável. Jesus fez isso quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele, sendo mestre e senhor, ele se humilhou e lavou os pés dos discípulos. Os discípulos olharam para ele e se assustaram: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Não? Se eu não fizer isso com vocês, eu não posso ter parte com vocês. Aí o discípulo: então me lava de cima e embaixo. Aí Jesus disse: não, mas vocês já estão limpos pela palavra, mas os pés estão sujos, preciso lavar os seus pés. Então é interessante que a Bíblia nos ensina isso, mas existem pessoas que elas adquirem tanto conhecimento e se tornam arrogantes às vezes, e não são humildes na palavra de Deus. E às vezes não, a verdade é que essa palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela fala todo dia, ela traz uma novidade para cada um de nós. Como eu falei para os irmãos, durante esse período de escola bíblica dominical, eu aprendi tanta coisa que eu já tinha lido, que não tinha sido aberto à minha mente. Então é necessário que nós leiamos a palavra de Deus e deixemos o Espírito Santo falar conosco. Mas durante o ministério de Jesus, quando houve esse episódio interessante, havia descoberto que haviam pessoas operando milagres em nome de Jesus. E os discípulos foram relatar a Jesus, porque achavam que somente eles poderiam fazer tais milagres, por serem escolhidos diretamente pelo Mestre. Jesus conhecia o coração deles e conhece os nossos corações hoje. Vendo os seus corações e os seus intentos, Jesus os repreendeu. Porém, Jesus disse: não os proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Nós vivemos hoje em dia num período em que eu tenho me afastado muito do Facebook, de uma rede social, porque às vezes dá vontade até bater em certas pessoas, né? Que parece que perderam a noção do tempo sobre a palavra de Deus, perderam o que nós como cristãos temos que fazer. Nós como cristãos não temos que ficar discutindo, e é muito triste quando nós vemos algum líder de uma certa denominação tomando um partido político ou uma ideologia política, às vezes muito contrária até às próprias escrituras, e vem atacar os outros. O púlpito, a igreja foi feita para pregar a palavra. Se aquele que sobe no púlpito, ele prega a palavra, talvez até com segunda intenção, mas Jesus disse que nós não temos o direito de proibir. Mas o que nós vemos hoje é que muitos líderes têm, por ter alcançado seus conhecimentos teológicos, tornam-se verdadeiros inimigos do Evangelho, porque transformam o Evangelho de Deus, que é para o reino de Deus, naquilo que está para a eternidade, não para esse tempo presente, em coisa presente, em que nós devemos nos preocupar com este mundo, sendo que Jesus diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O reino de Deus não é deste mundo, como os discípulos de Jesus, antes de receber o Espírito Santo, pensavam. Eles também pensavam as mesmas coisas, que nós deveremos tomar o poder de Roma, nós deveremos levar Jesus ao rei de Israel e conquistarmos os mundos, porque a Bíblia diz, que a tua palavra diz, que virá aquele que remirá Israel e fará um grande reino. Mas eles não entendiam que o reino de Jesus era o reino e é o reino dos céus. A diferença que existe nos nossos dias atuais
Quase nenhuma. Muitas pessoas pensam que o reino de Jesus é para fazer esse mundo melhor. E nós sabemos que esse mundo, a tendência dele é piorar a cada dia. Se teríamos uma utopia, achar que nós poderemos mudar o mundo, transformá-lo num lugar melhor, como tem muita gente que diz assim, ó, temos que transformar o mundo num lugar melhor. Isso praticamente, posso dizer que é impossível, mas eles só foram perceber todo esse intento quando receberam o Espírito Santo da promessa, como está em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A partir desse momento que eles foram revestidos de poder, que eles receberam a virtude do Espírito Santo, eles começaram a entender que o reino de Jesus, o reino de Deus, não é deste mundo. E nós, como igreja, o reino de Deus é aqui na terra ou é nos céus? Como Jesus afirmou a Pôncio Pilatos, o meu reino não é deste mundo. E nós vemos vários relatos nas Escrituras em que diz que o reino do Senhor não é deste mundo. Paulo escreve dizendo, nós somos embaixadores por Cristo. O que é ser embaixador? Embaixador é um morador num país que ele não pertence àquele país. E Paulo diz que nós somos embaixadores por Cristo. Nós moramos nessa terra, mas não pertencemos a ela. A igreja do Senhor, ela está nesse mundo, mas ela não pode pertencer a esse mundo. Ela tem que ser diferente. E quando ele diz que nós seríamos testemunhas em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, ser testemunha de Jesus é levar a principal mensagem dele, o amor por todo aquele que nele crê, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que perecer faz parte desse mundo. Morrer, ficar doente, faz parte desse mundo. Não faz parte da eternidade. Jesus está dizendo que ele não pereça nessa terra, que ele não vire pó dessa terra, mas que ele vá para a eternidade, que ele tenha a vida eterna. Mas infelizmente muitos confundem essa mensagem transformando-a em terrena. O amor de Deus derramado na cruz através de Jesus nos leva além deste mundo, porque seu reino não é daqui, ele apenas começa aqui para a eternidade. Quando nós recebemos Jesus, nós passamos a fazer parte da eternidade. O reino de Deus começa na nossa vida aqui. Nós começamos a desfrutar da presença de Deus diariamente. E principalmente nesses momentos de pandemia. O que nos move a estar aqui? Vontade própria? Creio que nós, por nossa vontade, estaríamos em casa. Por nossos medos estaríamos reclusos. Mas o Espírito Santo é que nos traz aqui, para juntos, em comunhão, adorarmos o Senhor. Mas por que essa mensagem tem sido transformada terrena? O texto de Paulo aos Romanos, ele fala porque muitos líderes têm transformado a mensagem do amor de Deus em terrenas, em querendo transformar esse mundo em um lugar melhor, porque acham que viverão aqui para sempre. Comentando com um rapaz um dia desse, eu falei assim, eu gostaria de entender a mente de um corrupto, de um ladrão, de uma pessoa que junta tesouros nessa terra. Tem pessoas que roubam tanto que eles não têm nem onde guardar, botam em malas, guardam em apartamento. Aí ele pega um vírus desse e morre, aquele dinheiro fica lá no apartamento. Fora aqueles que enterram dinheiros, né, em buracos, em terrenos, ele enterra aquele dinheiro, parece que ele vai levar aquele dinheiro para a eternidade, e ele não vai levar. Mas a mensagem de Jesus, ela é totalmente diferente do que muitos têm pregado. Como está em Romanos aqui, Paulo escrevendo, por que muitos líderes têm mudado essa mensagem, transformado
ela em terrena. Paulo vai dizer assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Porque Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensibilidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha. Mas o texto que eu falo é do 21 ao 25. Porquanto, tendo conhecido que Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvenceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. As pessoas hoje que têm pregado o Evangelho e têm deturpado a palavra de Deus, elas não podem falar mal de Jesus, e nós não podemos proibi-las de pregar o Evangelho, mas muitas delas têm trazido um Evangelho mentiroso, um Evangelho em que a criatura, o homem, está sendo mais venerado do que o próprio Deus, enquanto que a própria palavra de Deus, ela diz que nós devemos nos humilhar diante de Deus. A mensagem disseminada por Satanás é que tem confundido muitos que estão no meio de nós. A mensagem terrena que trata o homem pecador como uma joia que não precisa ser lapidada e moldada pelo artífice, o Espírito Santo. Existem pessoas que estão embarcando nessa mentira e podem estar sendo levadas para o inferno. Todos aqueles que se aproximam de Jesus, eles mudam de vida. Não há nenhum relato bíblico daqueles que se aproximaram de Jesus e o reconheceram como Senhor. Não mudaram as suas vidas. Mudam de vida. Eu e você, nós somos joias brutas, pagados com sangue precioso, mas precisamos ser moldados pelo Espírito Santo, para que o brilho seja visto pelas outras joias e elas sejam levadas a querer o mesmo brilho. Mas, por sermos joias preciosas, nunca devemos nos julgar melhor do que os outros. Jesus veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, cada um de nós, e não transformá-lo em um lugar melhor para viver, porque se fosse assim, ele não precisaria morrer naquela cruz, bastaria continuar pregando o amor entre as pessoas, as ajudas humanitárias, a divisão de bens com equilíbrio social, pensamentos positivos e outras mensagens que Satanás lança por aí. O Evangelho de Jesus vai além do pensamento humanista, ele está com foco no reino dos céus, que é eterno. Nenhum de nós sabe, como diz alguns, o número da senha, né? A posição na fila. Então, nós devemos viver pensando no que é eterno. E para concluirmos, irmãos, gostaria de ler com os irmãos o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 a 14. É uma reflexão em que nos mostra como devemos viver nesse tempo presente e o que está sendo pregado nos dias atuais. Precisamos viver uma vida que possa agradar verdadeiramente a Deus e não aos homens e essa sociedade dominada pelo Deus desses séculos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 7 a 14, para a gente encerrar. Que nós deveríamos meditar nesse texto, que diz
assim. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Não cremos também, por isso também falamos. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, de maneiras que o nosso viver sejamos exemplos para os outros, sejamos que o nosso brilho como joias lapidadas pelo Espírito Santo seja real nas nossas vidas, e que aqueles o qual o Senhor há de salvar, possa nós sermos usados para levarmos a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de tranquilidade. Eu queria avisar os irmãos, de dia 23 nós estaremos fazendo o culto de Natal. E nós estaremos, será um culto breve, uma celebração bem curta, né? Nós iniciaremos às 20 horas, devido aos irmãos que estarão trabalhando, que estarão conosco, né? Nós teremos aqui o irmão Chico Francisco, lá de Ipaú, que vai estar nos ajudando. Então, o culto vai começar às 20 horas, pretendendo se encerrar às 21, apenas um horário de culto, para nós celebrarmos o culto do Natal, já que, devido a essas restrições, nós não teremos o nosso culto de Natal como todos os anos o fazemos. Então, os irmãos estejam à vontade para estar conosco, celebrando o Natal, e estará pregando o pastor Jazanias, né? O pastor Jorge estará recebendo o resultado do teste no dia 23, tomara a Deus que seja negativo e ele possa estar de volta, né? Mas cremos que ele já estará, mesmo que se for positivo, já estará curado desse Covid, né? É como as pessoas falam, esse vírus é de acordo com o organismo de cada um. Existem pessoas que ficam bem mal, existem pessoas que não sentem nada, existem pessoas que ficam mediano, né? Existem os que não sentem nada, nem sabem se tem, existem aqueles que quase morrem e aqueles que morrem, e existem aqueles que ficam no meio termo, fica doente, debilitado, mas passa. O importante é passar, não seja a hora da senha, né? Nós vamos estar cantando a última música, e os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas estarão com a oportunidade de trazê-la ao gasofilaço. E após essa música nós estaremos orando, agradecendo pelo culto e também pelos dízimos que os irmãos irão entregar, e estaremos encerrando o culto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana de paz e tranquilidade, né? E que o Senhor nos dê uma semana de livramento, como Ele tem feito até agora. Amém? Vamos estar cantando, e logo após, e os irmãos que trouxeram os dízimos, as ofertas, estão com a oportunidade para trazer o gasofilaço. E aqueles que estão em casa, que o Senhor possa estar abençoando vocês,
que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um, como Ele possa ter falado através do Espírito Santo de Deus e através da sua palavra. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim.
Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por mais essa oportunidade que tivemos de louvar e engrandecer o teu santo nome. Leva-nos, ó Pai, em segurança para as nossas casas, que possamos, ó Pai, sairmos daqui fortalecidos com a tua palavra, que teu Santo Espírito nos guie no decorrer dessa semana e que possamos fazer tudo aquilo que é agradável a ti. É esse o nosso pedido, Senhor, e desde já lhe agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.